Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido a vereadora Nilma Aparecida Silva para fazer a leitura de um texto ecumênico. Prece de Josafá. Diante do novo átrio do templo do Senhor, Josafá ergueu-se na presença da grande assembleia dos homens de Judá e de Jerusalém. Senhor, disse-lhe, Deus de nosso país, não sois vós o Deus do céu e o soberano de todos os povos? Tendes em vossas mãos a força e o poder, e ninguém vos poderá resistir. Não sois vós, Senhor, nosso Deus, que desalojastes diante do vosso povo de Israel os habitantes dessa terra, e destes para sempre a descendência de Abraão, vosso bem-amado. Nela habitarão e construirão os santuários para aquela glória do vosso nome, dizendo, se nós sobreviver a alguma desgraça, guerra, flagelo e vingança, peste ou fome, nos apresentaremos diante de vós neste templo, pois vosso nome é nele invocado, e clamaremos para vós do fundo de nossa angústia. Então havereis de nos ouvir e salvar. Pronunciamento dos vereadores inscritos como oradores. 10 minutos para cada vereador. Convido o vereador Charles Silva Gomes para o seu pronunciamento. Boa noite, senhora presidente, demais membros da mesa diretora, os vereadores aqui da casa, os servidores, os munícipes que se fazem presente, Kátia, representando o sindicato, presidente dos sindicatos, a equipe do cinegrafista do Zazá, os internautas que nos assistem ao vivo agora, pela internet, os munícipes que vão nos assistir aos sábados, pela TV Lafayette, meu boa noite. Senhora presidente, eu trago mais um assunto referente de extrema importância aqui para a população, referente à identidade. A gente corre o risco de perder o posto de emissão de identidade. A cidade de Diamantina já perdeu o posto, Ouro Branco está a um passo para perder o posto de emissão de identidade. Desde o início do mandato, a gente vem cobrando, reivindicando mais apoio para os postos de emissão de identidade, que hoje se encontra na delegacia. No ano de 2013, eu e a vereadora Nilma, através do deputado estadual Fred Costa, a gente conseguiu retornar com o posto. A delegada do Instituto, doutora Letícia Rogedo, ela não estava muito bem em relação a essa troca de posto de identidade, troca de servidor. Então, vamos falar um pouco da implantação da identidade em Ouro Branco. Nos últimos meses, a população vem enfrentando várias reivindicações. Os vereadores têm sido cobrados em relação à emissão de identidade, pela paralisação. Em 2008, o vereador, na época, presidente João Fraga, ele implantou no setor da Câmara, que funcionou perfeitamente até 2012. A prestação de serviços atendido a toda a população e a demanda era grande, assim como até hoje. Além de atender os munícipes no setor, o serviço era levado aos bairros e às comunidades nas câmaras itinerantes. Na época, foi implantado pela Câmara Itinerante a presidente Cida Campos, o Alexandre e a presidente atual Branca. Foi um projeto muito bom que levava esse atendimento a todas as comunidades da zona rural e zona urbana. No ano de 2013, infelizmente, a gente teve como aumentou o número de vereadores, a gente teve que ter mais salas para os vereadores, eram 9 vereadores, agora são 3 vereadores. A gente precisou de mais salas e, através de um diálogo entre o presidente da época, o senhor Geraldo, e a prefeita se sensibilizou, agilizou, arrumou um local na rodoviária, para a instalação desse posto. No período que a identidade ficou aqui na Câmara, foram qualificados cerca de 7 servidores, capacitados com dinheiro nosso aqui do público, da população, causando prejuízo ao município. Pois a retirada do serviço da Câmara, foi necessária outras capacitações. Após a retirada, o servidor que foi capacitado pela prefeitura, ele tem que ter um valor alto, que para essa capacitação, ele tem que ir para Belo Horizonte, fazer essa capacitação no Instituto de Identificação, e aí gastou mais dinheiro. E aí o servidor, infelizmente, está lá na delegacia, e eu creio que não está satisfeito com o local de trabalho. Então, a gente precisa que a prefeita, juntamente com os seus responsáveis, vá até a delegacia, reúna com o delegado,
porque quem está perdendo é a população. No seu outro ponto que foi muito importante, na semana passada, eu fui a Belo Horizonte entregar um ofício à delegada do Instituto, que é responsável pelos postos do Estado de Minas Gerais, para saber qual o real problema da emissão de identidade. Ela até o momento não respondeu, porque eu entreguei na sexta-feira, e infelizmente quem vai sair prejudicado que esse posto sair da cidade vai ser a população, zona urbana, zona rural. Então, por isso, eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores aqui, da prefeita, do vice, para a gente intensificar nosso pedido lá, juntamente à delegada do Instituto, doutora Letícia, porque qualquer momento a população vai ser pega de surpresa e vai ficar sem identidade. E quem sai perdendo é a população. E aí, nesse período desde 2013, que a gente vem reivindicando, cobrando, para ter maior condições, até mesmo para os servidores da emissão de identidade, a prefeitura cedeu o espaço, transferiu para a delegacia. A delegacia não é o local ideal para emissão de identidade. Infelizmente, não tem salas adequadas. A delegacia precisa de muita reestruturação, reforma. Lá na hora que você está fazendo a emissão de identidade, tem preso transitando, né, com os policiais, e aí fica a população exposta. Eu quero parabenizar a vereadora Branca, na época a prefeita, atual, que era presidente dessa casa, o João Fraga, o Alexandre, que pela Câmara Itinerante foi feito várias emissões de identidades para pacientes acamados, deficientes. A servidora dessa casa, Maria, que prestou um serviço bacaníssimo aqui nessa época. Então, eu coloco à disposição e cada população informe seu vizinho, porque a qualquer momento vão ser pegos de surpresa, vai ter que ir para cidades vizinhas, porque nossa cidade não tem identidade. Outro assunto, senhora presidente, sobre o transporte público, no qual eu venho batendo desde 2013, no qual a gente entrou com vários requerimentos, indicações, solicitando cópia do aumento da tarifa de transporte público em 2010, aí teve um aumento ano passado, e a gente está vendo aí as reivindicações da população em relação à insatisfação com o transporte público, insatisfação em geral com o cenário político. Então eu vou deixar um recado aqui para a gestão urbana. Eu já fiz um requerimento solicitando a presença do senhor Iali, que ele se encontra aqui, da secretária Teia, que até o momento não mandou a cópia do processo administrativo, lembrando que quem usa o transporte público quer condições para poder ir e vir. O transporte público tem sido pauta de diversas reivindicações da população ouro-branquense, além dos problemas já conhecidos e de tentativas incansáveis para solucioná-los, sem êxito. Estamos vivenciando mais uma vez a dificuldade da atual administração em tomar atitudes que favoreçam a população. Muito pelo contrário, o que vemos é uma empresa atolada em dívidas trabalhistas, com uma frota sucateada e sem a devida manutenção, horários que não são cumpridos, funcionários desmotivados, documentações legais necessárias para sua operação vencidas e nenhuma atitude para resolver o problema por parte do Poder Executivo. Foi aberto um processo administrativo para apuração das irregularidades e até agora não tem resultado. Creio eu que vai chegar um resultado aqui hoje, que já tem uma reunião aí em portas fechadas aí. A administração está escondendo algo da população, porque eles não estão informando a população usuária do transporte. Nós, vereadores, temos o papel de fiscalizar as ações do Executivo. E diante da inércia e da morosidade em resolver um problema tão sério que é a questão do transporte público, não queremos mais uma vez sermos pegos de surpresa. Portanto, solicitamos que a Prefeitura apresente imediatamente o resultado do processo administrativo, a sua decisão final. Além disso, não podemos ser mais pegos de surpresa. E, portanto, eu protocolei um requerimento aqui em caráter de urgência. Qualquer empresa que venha prestar serviço na nossa cidade, que ela tenha que apresentar previamente a capacidade técnica, jurídica, trabalhista e financeira de uma provável empresa que venha assumir o transporte público, caso seja decidido pela rescisão do atual contrato com a Teixeira ou a transferência do mesmo. Não podemos passar novamente pela mesma história recente, onde vamos ver novamente uma empresa trocando apenas a pintura dos ônibus e nada do que foi assumido em contrato foi cumprido. Prefeita Cida Campos, você tem a oportunidade de mostrar à população que tem pulso e capacidade de governar para o povo, buscando o melhor para a sua cidade.
Não vá desperdiçar essa oportunidade. Esperamos respostas imediatas. A Gerdau, funcionários da Gerdau hoje, deixaram um recado para mim na minha página, no Facebook, informando que a linha que faz Ouro Branco e Gerdau, eles vão ter agora menos linhas, por causa da empresa estar sem ônibus. E aí tem vários servidores indo em pé nos ônibus, que faz a linha Ouro Branco e Gerdau. Outro assunto que eu mandei um documento para a secretária de Educação e outro para o proprietário da empresa Teixeira, porque os nossos alunos da escola de ensino especial, o horário das aulas é 13 horas. Eles estão perdendo 50 minutos de aula por causa que eles reduziram a frota de ônibus da empresa Teixeira. A empresa não está nem aí para o munícipe nem para o aluno. Eles estão vendo o problema da situação da população, com esse atraso de horários, e continua persistindo em manter essa empresa que, infelizmente, está trazendo prejuízo para a população. Quem anda de transporte público, eu ando, eu acredito que muitos que estão aqui presentes andam também. Então, eu solicito à empresa Teixeira, ou à nova empresa, que qualquer novo contrato, nova rescisão, que esse contrato vai ser rescindido agora. Eu acredito que está vindo uma empresa nova aí, que a prefeita, juntamente com a Secretaria de Gestão Urbana, consulte a população, não traga mais empresa para essa cidade com frota sucateada, sem acessibilidade, que idoso precisa de conforto, deficiente, cadeirante precisa de acessibilidade, precisamos de dar mais apoio aos nossos estudantes. Então, eu deixo aqui o meu desabafo e, mais uma vez, informe a população, vamos perder a identidade, está entrando mais uma empresa de transporte público aí, vai pintar ônibus sucateado e vai mostrar que o ônibus continua bom. Obrigado, senhora presidente. Convido a vereadora Nilma Aparecida Silva para o seu pronunciamento. Vereador Charles, você me permite mencionar 2 assuntos da sua fala? Sim. Inicialmente, cumprimentar os munícipes aqui presentes. Os munícipes que nos assistem agora ao vivo e também nos assistirão no sábado. Essa questão da identidade é muito séria. E a doutora Letícia é uma cidadã muito firme. E hoje, quando o senhor me disse que ela estava decidida, que estaria fechando o posto de emissão de identidades Ouro Branco, eu fiquei muito preocupada. Porque na região, os outros municípios não querem atender os nossos munícipes, porque eles têm também a própria demanda local. Então, eu acho que alguma coisa precisa ser feita rápido. Aquela nossa primeira conversa com a doutora Letícia resultou de um atendimento até precário aqui em Ouro Branco, porque a questão realmente não foi solucionada a fundo. Acho que é necessário que nós possamos fazer essa discussão com o delegado, ver o que está acontecendo. Nós tivemos a delegacia precisa de reformas para que a identidade possa acolher as pessoas sem estar se misturando com os presos que estão ali naquele momento, junto com os policiais, colocando em risco a população. Vereador Charles, meu filho tem um pequeno restaurante de comida japonesa e eu tenho todos os dias vindo ao centro de Ouro Branco buscar as pessoas que trabalham com ele, porque o ônibus não está passando. O horário de 5 horas, ele não passa. De 5 a 6, as pessoas ficam no ponto e o ônibus não está passando. Então, existe realmente uma retração da frota, não é nada oficial, mas quem utiliza o transporte público está sofrendo na pele essa retração dessa frota, que o horário deixa de existir, sem que o munícipe seja, inclusive, avisado previamente. Bem, gente, hoje, já há alguns dias, que o nosso país tem feito a discussão, tem ido para as ruas, e domingo agora, sexta-feira e domingo, nós tivemos 2 movimentos populares, que eu considero de extrema importância para a democracia. Eu acredito que a população, assim como foi no ano passado, quando ela foi para a rua, ela tem um recado para nós, e tem um recado para nós todos, para nós políticos da cidade interior, políticos do Brasil inteiro. A gente sabe que o nosso país é um país que, há poucos anos, ele vem trabalhando e vem desenvolvendo, vem atuando em políticas públicas para atendimento das pessoas em situação de vulnerabilidade no nosso país. Mas hoje nós vivemos uma questão que ela toca a cada um de nós.
Independente de que se eu fui na manifestação de sexta, ou se eu fui na manifestação de domingo, o que eu acho que nós, brasileiros, precisamos clamar é pelo fim da corrupção e da inércia. E aí eu entendo que nós, parlamentares, aí trago isso para a nossa Câmara de Vereadores, nós precisamos ampliar e potencializar a nossa atuação enquanto fiscalizadores, enquanto representantes da população que somos, porque quando a gente aponta o dedo apenas para uma direção, a gente corre o risco de não estarmos fazendo a mudança tão necessária e tão profunda que o nosso país exige. Eu acho que a questão de transformar a lei de corrupção, transformar o crime de corrupção em crime hediondo, passando de 12 anos para 30 anos de prisão, é uma questão que está sendo discutida pela PEC 21. É necessário que a impunidade não seja uma das molas que incentivem e que propulsionem a corrupção no nosso país. A questão da reforma política, ela é urgente e ela é para já. Há quanto tempo a gente fala no nosso país da tão necessária reforma política? A gente tem, eu costumo usar um ditado que eu falo que quem contrata a banda escolhe a música. Qual parlamentar, qual prefeito, qual presidente, qual governador que tem liberdade para trabalhar para o povo, se quem o financia na sua campanha é o empresário? Qual vereador que tem liberdade para atuar, se ele é financiado pela iniciativa privada, os deputados são financiados pela iniciativa privada, com a autorização da nossa legislação? O que nós precisamos fazer nesse país é são várias as reformas, mas uma delas, a principal delas, é acabar de uma vez por todas com o financiamento privado das campanhas. Que nós possamos nivelar os candidatos. Quantas pessoas aqui na cidade de Ouro Branco, com capacidade representativa, com trabalho comprovado como associação de bairro, como munícipe participante das discussões de Ouro Branco, que não tem chance de estar sentado numa dessas cadeiras. Porque quando chega o processo eleitoral, a questão financeira fala muito alto. E quando o nível é estadual ou federal, fala mais alto ainda. Um candidato a deputado que não tem recurso para fazer a sua campanha, ele nunca vai conseguir chegar na cadeira de deputado estadual ou federal, porque o deputado que é financiado pela iniciativa privada, a campanha dele ostenta-se e se propaga pelo Estado todo. Então, a questão do fim do financiamento privado de campanha é uma discussão que nós, população, que fomos para a rua, seja na sexta-feira, seja no domingo, nós não podemos nos furtar de pedir essa tão sonhada e tão necessária reforma política. Agora, me deixa indignada. A palavra não é outra. Eu, como mulher, fico extremamente ofendida com algumas frases que eu vi, tanto nas redes sociais, inclusive de pessoas de Ouro Branco, tanto quanto nas camisas e nas faixas ostentadas por alguns manifestantes, que chamavam o presidente da República de vaca, que discutiam em cartazes e com crianças. Teve crianças nessa manifestação, que coisa linda. Um pai que leva uma criança para a manifestação, ele está ensinando para ela o sentido da democracia. Mas um cartaz que manda presidente, desculpa, viu, gente, mas eu vou repetir a frase. Um cartaz que diz: Dilma vai transar. Ele ofende a mim como mulher, ofende a mim como parlamentar e como cidadã. Porque o que nós estamos discutindo não é a vida sexual da presidente. O que nós estamos discutindo é uma questão que está impregnada em todos os lugares, inclusive na nossa cidade, que é a questão da corrupção. Nós estamos discutindo, é uma questão muito mais ampla, que diz respeito a cada um de nós. Nós estamos discutindo uma corrupção que tem décadas, que está instaurada no nosso país. É isso que nós estamos discutindo. Então, eu, como mulher, quando vejo a minha presidente, porque ela é a minha presidente e é a sua presidente também, foi eleita em outubro pela maioria da população. Então, a nossa presidente ser chamada de vaca, isso me ofende, e acho que devia ofender a cada mulher
Inclusive a mulher, o cartaz que estava escrito Dilma vai transar, estava segurado por homens e por uma mulher. Isso me deixou chocada e acho que cada um que está nessa manifestação precisa entender que o que nós estamos combatendo, se nós não estamos, devemos estar combatendo, é a defesa da democracia e o fim da corrupção. E essa corrupção ela não tem sigla partidária. Essa corrupção ela está em todos os partidos. O que nós temos que combater, o que nós temos que discutir, o que tem que nos indignar é a corrupção. Porque se nós voltarmos os nossos olhares para uma única pessoa, se nós voltarmos os nossos olhares para a Dilma, como sendo a saída dela, a solução dos problemas do Brasil, nós vamos estar perdendo a grande oportunidade de fazer a transformação que a nossa pátria precisa. Porque se o problema do país fosse, da corrupção do país fosse a saída da Dilma, eu teria manifestado a favor da saída dela. Infelizmente não é a saída dela que resolve o problema do nosso país. Vamos voltar os nossos olhos para o nosso parlamento. Vamos ver a representatividade que tem os nossos senadores. Vamos ver o papel que os nossos deputados têm feito, sentados em suas cadeiras. Com a atuação desses parlamentares, de fiscalizar o executivo. É isso que nós temos que discutir, uma reforma política, um fim de uma corrupção que não está e que não foi criada por um único partido. Eu disse isso na Assembleia, na sexta-feira, quando participei de um encontro, mais mulheres na política, e os índices mostram, nessas listas todas que vocês viram, de pessoas que estão sendo presas por corrupção, eu vi o nome de uma mulher. Não estou aqui fazendo defesa de que a mulher é superior ao homem, mas que tem um nome só de uma mulher, uma única mulher nessa lista de corrupção, isso é verdade. E que a mulher faz diferente, faz a diferença, também é outra verdade. Então, eu acho que a gente precisa repensar a nossa discussão e irmos para a rua, não só uma vez, irmos todos os dias, para que nós possamos colocar fim na corrupção que assola o nosso país há muitos, e muitos, e muitos anos. E que, infelizmente, só agora veio à tona. Que pena que não veio à tona lá em 1996, quantos bilhões de reais o Brasil teria deixado de perder nesse velo aberto de corrupção. Porque isso é um saco sem fundo. Começa se roubando 1 milhão, depois não basta. E a corrupção ela é crescente, parece uma onda que vem levando tudo, enquanto a gente precisa de tantos investimentos em saúde, em educação e em infraestrutura no nosso país, a gente vê poucas pessoas usurpando o nosso país, levando para suas contas privadas o recurso. Vou concluir, presidente. 1 minuto para a conclusão. Com algumas pessoas, e pessoas filiadas e não filiadas a partidos políticos, e quando filiadas nos mais diversos partidos políticos. A corrupção, infelizmente, se fosse de um partido só, ficaria simples. Vamos acabar com o partido A ou com o partido B. Mas não é assim que funciona. Infelizmente, a corrupção, ela é do ser humano. E nós, enquanto eleitores, precisamos avaliar qual é a nossa honestidade na hora de votarmos. Qual de nós aqui não vende o seu voto? Vamos ensinar aos nossos filhos o quanto vale o voto que ele dá no político na época da eleição. Que o voto dele vale a educação, a saúde, a segurança, e não aquele recurso, aquele dinheiro que o mal político usa para comprar a eleição dele. Acho que isso também é alguma coisa que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, porque a corrupção está longe de ser banida do nosso país. Mas que bom que na sexta e no domingo a população e o povo brasileiro foi para a rua. Eu fico orgulhosa de saber que algumas pessoas foram para a rua para pedir o fim da corrupção. Mas repudio todo e qualquer desrespeito a qualquer pessoa, seja ela homem ou seja ela mulher. Porque eu, como mulher, exijo que ser respeitada nessa casa e me sinto ofendida quando eu vejo uma pessoa levantando um cartaz chamando a presidente da República de vaca. Eu não gostaria de ser chamada,
E assim, por isso que eu faço essa reflexão para as pessoas que estão me ouvindo hoje. Vamos ampliar os nossos horizontes. Vamos olhar em todas as direções. Vamos olhar para os executivos, para o parlamento, para o Senado. Vamos realmente fazer a nossa voz ser ouvida para que nós tenhamos o país que nós merecemos ter. Presidente, você me desculpe, eu sei que eu extrapolei o meu minuto e agradeço a compreensão de todos. Obrigada, vereadora. Eu convido o vereador Aparecido Ferreira Barbosa para fazer uso da palavra como vereador inscrito. Senhora presidente, boa noite. No seu nome, cumprimento a mesa diretora, vereadores, vereadoras, servidores da casa, munícipe aqui presente. Quero aqui também cumprimentar o senhor lá do nosso bairro Belvedere, funcionário lá da Querdal, Orozimbo, tempo que eu não te via, mas uma pessoa que está sempre acompanhando as reuniões da Câmara, é uma pessoa que tem uma visão muito boa, pessoa que tem um carinho muito grande. A gente vê o quanto que ele ama a nossa cidade de Ouro Branco. Gostaria até de que chegasse até mais dos funcionários da Gerdau, fazer como ele, vir participar da nossa reunião, valorizar a cidade que vive, também para discutir mais os nossos assuntos da nossa cidade. Acho muito bonito a sua participação. Verosímil, quero te agradecer. Em seu nome, eu quero cumprimentar todos metalúrgicos, diretos e indiretos, todos aqueles trabalhadores que eu tenho um carinho muito grande, que no qual conheço a Gerdau ainda que era a Sominas em 75, ainda que eu trabalhei na topografia, depois veio o desmatamento, terraplanagem e outros. É um local que eu conheço bastante. Tenho um carinho muito grande com todos vocês. Tá bom? Boa noite. Quero cumprimentar a todos também que estão nos assistindo agora em tempo real. A você que nos assiste pela TV Lafayette ao sábado, muito obrigado por estar nos acompanhando pela TV Lafayette. É um carinho muito grande também que eu tenho com todos vocês. Bom, primeiro aqui eu quero um assunto, lá do bairro São Francisco. Ainda no ano passado fui procurado por moradores do bairro São Francisco, pessoas humildes, pessoas trabalhadoras, pessoas lutadoras, que moram naquele bairro, me procurou sobre uma questão de uma inundação de água. Existem 2, 3 casas que vivem alargando e colocando a vida das pessoas em risco. Ainda no ano passado que me procurou, tive o maior carinho e empenhei junto a eles, fomos à Secretaria de Obras, procuramos primeiro pelo aquele secretário que passou por aqui lá de Congonhas, Cláudio, ele se colocou de arrumar, não foi possível. Também procuramos o Michel, que é o engenheiro da Secretaria de Obras, ele teve um carinho bastante especial, foi com a gente ao local, verificou, acertou tudo direitinho, mas deixou tudo ok. Mas, infelizmente, ele saiu de férias, E, em seguida, agora, a Teia, a secretária de obras, agora é a Teia, que assumiu, procurei a Teia disse para mim, falou, Paré, assim que terminar uma obra que está lá no bairro, bairro 1º de Maio, o primeiro trabalho a ser concluído vai ser aquele lá do bairro São Francisco, para ajudar aquele povo que está lá em dificuldade. Até vou falar o nome da pessoa. O Wellington é um funcionário da padaria de Nísio, o Wellington. A outra pessoa é o Silvani e Ebert, de lá do bairro São Francisco, me procuraram. Bom, e aí está aguardando, isso foi o ano passado, é uma bueira, mas eu estou fazendo a conta pelos dias, já tem uma data, viu? Tomara que eles consigam concluir, que eu vou soltar foguete, quero ir lá em Santo Antônio do Monte, quero ver se eu acho um sócio de trazer um caminhãozinho fechado, que pelo menos uma bueira, o Poder Executivo conseguiu concluir. Vamos ver se eles conseguem esse ano. Mas aí, retornando hoje, os moradores do bairro São Francisco me ligaram, fomos até a Secretaria de Obras, conversamos com a Teia, eles prontificou. Só passa o material que a gente faz. Só passa o material que nós mesmos fazemos essa pequena obra.
nós mesmos fazemos essa pequena obra. Porque aí nós vamos estar ajudando um número grande de pessoas, pai de famílias, crianças, senhoras, que ali está com a sua situação e a vida em risco. Sabe quanto que deve ficar essa obra? Sabe mais ou menos o valor? É tão alto que eu acho que tem razão, Deus do ano passado. Olha, se você for somar direitinho aqui lá, olha, de material, eu acredito que vai ficar nos R$1.500. Se achar meia colher, fazer meia colher com um pedaço de mangueira, se comprar mangueira no depósito, qualquer pedaço de mangueira que ele achar na rua, ele tira o ponto de nível, vão por R$2.000. Aí eu fico vendo o descaso. Isso é descaso. É um descaso tão grande, isso é falta de respeito com o ser humano. Aí você vai lá no bairro São Francisco, graças a Deus, umas ruas bonitas, as casinhas tudo direitinho, sou morador de diversos lugares das nossas Minas Gerais, são trabalhadores que estão lá, pessoas boas, pessoas que vieram das nossas comunidades rurais da cidade de Ouro Branco, que vieram das comunidades rurais também da cidade de Itaverava, de outras cidades que por aqui são os vizinhos, pessoas que vieram de São João, em diversas nossas Minas Gerais. Minas Gerais são formadas por 853 municípios mineiros. Eu chamo a cidade mais mineira Ouro Branco, por quê? Por que eu chamo a cidade mais mineira é a cidade de Ouro Branco? Porque aqui tem mais de 400 cidades aqui, nesse só local, que é a nossa cidade de Ouro Branco. Então, Ouro Branco é a cidade mais mineira. Lá no bairro São Francisco, eu vi a humildade do rapaz, até desse Wellington. Não, nós mesmo fazemos, as esposas ajudam, os vizinhos, nós fazemos. Gente, é tão pouquinha coisa, mas é tão pouco, muito pouca coisa, para tanta catimbação. Mas aí eu peço que Jesus entra nesses corações, que retire essa maldade. De novo eu quero repetir, a você executivo, é para você executivo que eu quero fazer essa mensagem. Faça do seu coração um presépio, para que Cristo esteja dentro dele, em todo momento de sua vida. Essa mensagem é para você do executivo. Abre seu coração maldoso, seu coração, não acredito que seja tão forte e pesado. É muito ser, isso eu chamo de sacana, covarde. Não seja maldoso assim não, são pessoas humildes, moradores do bairro São Francisco, pessoas lutadoras, batalhadoras, gente que vive lutando para tratar da sua família. Por que não atender aquele povo? Que coisa, né? Aí agora eu estou vendo, vai ter agora um bruto show lá embaixo. Aí eu quero ver a sensação e a reação. Graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Nunca fui procurado e nem quero, não vem me procurar com ingresso, eu não aceito, a não ser que me mande 40 mil ingressos para me distribuir para toda a população. Mas 2, pode estar tranquilo que eu estou dispensando. Eu não quero, a não ser que venha com 40. Se me ver naquele local atrás desses passaportes 20, 90 reais, 100 reais, eu estou fora. Eu não preciso disso. Graças a Deus. A não ser que venha com 50 mil, 40 mil, aí vou distribuir para toda a população, até mais para a nossa cidade vizinha. Eu não preciso. Peço, pelo amor de Deus, que não me mande isso para me convencer. Eu estou pedindo de coração. O vereador Luiz está até sorrindo ali, eu não sei nem por qual a razão, mas eu estou falando, Luiz Damasceno, um companheiro nosso, uma pessoa que tem um carinho muito grande, eu estou falando de coração. Cada um de nós tem uma forma de pensar, e eu penso muito no bem comum de todos e de todas. Eu ainda estou ali com 1 minuto e meio, é bastante assunto. Também ali agora quero, mudando de assunto, quero dizer que na Avenida Augusto dos Reis Pinto, em 2013, eu fiz um pedido para a reforma do canteiro central, está lá aquela caveira que até hoje não foi recuperado. Bom, aí eu vou ser bem rápido por causa do tempo, o tempo lá vai passando. Ali em frente do Elmo, na rua João Catarina, não sei se alguém fez esse questionamento, fui procurado pelo Elmo, irmão do Imar.
sugeriu para, vamos acabar com essa meia-lua aqui para facilitar a vida das pessoas ao transitar. Quem está subindo a Geraldina Domingos para retornar, pegando a João Catarina, ou vice-versa. Porque aquela meia-lua, hoje, ele está atrapalhando o trânsito. Antes, sim, ele foi até importante, mas hoje, ele não está funcionando mais aquela meia-lua. Sim, está atrapalhando o trânsito. Isso que passaram para mim, conversei com diversos vizinhos, inclusive com o rapaz lá da mercearia, que pediu para mim, conversei com o Lico, com o Elmo, eles que disseram para mim, já conversou com alguns vereadores aqui também, como eu já falei que não vou fazer indicação, mas a gente tem um rapaz que escreve ali, de repente, às vezes, indo por escrito, é mais fácil que as indicações. A senhora me dá mais um minuto, por gentileza? Eu parei mesmo de indicação, mas pode ter certeza, todos os dias, em todas as ruas, não só pelo centro da nossa cidade, todos os bairros, pelas nossas comunidades rurais, verificando e cobrando, fazendo o meu dever e o meu papel de vereador. Pode ter certeza disso aí. Eu não paro. Bom, eu não vou conseguir concluir aqui minha fala devido ao tempo, mas quero dizer que na conversa que estive na reunião passada com o senhor Ibellini, eu disse a ele, e ele afirmou sobre a questão da quadra, da academia do bairro Nova Serrana, olho no olho, ele disse a mim. Às vezes eu não publiquei nem nada, mas o bairro Nova Serrana, aonde que ele assumiu junto a nós, para concluir a academia da saúde. Academia da saúde no bairro Nova Serrana. E também aonde que eu verifiquei a situação do bairro 1º de Maio e vi tudo pronto. Diz que era iluminação, mas o padrão de luz também estava lá. Era isso que eu estava precavendo, preocupado com a situação financeira do nosso município e fazendo o meu dever e o meu papel de fiscalizar e legislar e criar projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador. Eu, da mesma forma, quero também deixar aqui alguns questionamentos. E me permite, vereador Charles Silva Gomes, relativo à questão que Vossa Excelência me antecedeu no transporte coletivo urbano. Na verdade, quando a Teixeira assumiu o transporte coletivo urbano de Ouro Branco, eu entendo que toda a população, e nós também nessa casa, nos sentimos naquele momento aliviados, porque se tratava de uma grande empresa, uma empresa de nome, e que, em hipótese alguma, levava quem quer que seja a uma desconfiança de que essa empresa pudesse deixar de cumprir o seu contrato com a cidade de Ouro Branco. Na verdade, o que a gente vê hoje é lamentável, ônibus quebrados por todas as extensões dos itinerários, pessoas andando a pé, pessoas sendo socorridas por amigos, como eu mesmo já fiz e tenho certeza que a maioria aqui já fez. É lamentável, sem dúvida. E mais lamentável ainda é saber que no ato daquela contratação, aparentemente tínhamos a garantia de estar optando pelo melhor. Ouro Branco estaria, em tese, escolhendo uma das melhores empresas conhecidas do Brasil. E hoje essa empresa, infelizmente, ela causa uma grande frustração e um grande prejuízo à população de Ouro Branco. Então, se não está dando certo, é melhor mesmo que suspenda esse contrato e que chame uma nova licitação para que outras empresas se habilitem e que vença a que for melhor para Ouro Branco e que vença aquela que realmente venha atender às necessidades de cada um de nós, no que tange a questão do transporte coletivo urbano. Então, muito bem lembrado, mas não poderia deixar de falar sobre isso, de lembrar que a empresa Teixeira é um nome respeitado em todo o Brasil e que nós lamentamos aqui em Ouro Branco ter tido um tratamento diferente, um tratamento que não é o mesmo, muitas vezes cedido às demais outras cidades e às demais outras concessões. Não sei de certo o que acontece com Ouro Branco, mas, infelizmente, aqui não deu certo. Aqui a população só tem a reclamar. Eu quero também lembrar da questão do bairro Vale do Engenho. Recebi a ligação do presidente da associação do bairro Vale do Engenho, umas 3 vezes. Eu tive a oportunidade de ir ao local
e verificar o que realmente está acontecendo. Todos conhecem o início das obras, e o que nos causa estranheza é o que foi falado e tem sido falado, e nós devemos apurar sobre isso, é que cerca de 70% daquela obra já foi paga e nem 20% da obra realizada. O que tem hoje é uma grande bagunça no bairro Vale do Engenho, é meio fio sendo colocado antes do asfalto, é a chuva e o barro tampando e cobrindo aquele início de obra que foi feito, causando prejuízo financeiro ao erário público, e quem paga as contas é o cidadão, quem paga as contas é quem contribui com seus impostos, com seus esforços, e a gente não pode permitir que isso continue acontecendo. E o mais estranho é que esse questionamento está nessa casa, e está na rua, e está em todos os lugares há muito tempo, e ninguém dá uma resposta à altura de explicar o que de fato ocorre. Iniciou-se uma obra que parou, começou com um secretário que mudou não sei quantos, e a cada um secretário novo que entra, parece que só piora a situação. A comunidade está prejudicada, está tremendamente frustrada, e quer uma resposta desta casa, e quer uma resposta da prefeitura, e então eu penso que, como cada vereador que já foi lá, que já verificou, que já está indagando, questionando e perguntando, deve-se fazer, sim, a prefeita Cida Campos e a essa administração, essa pergunta primordial: o que está acontecendo de fato com o bairro Vale do Engenho? Aonde estão os recursos? O que já foi pago? O que falta pagar? E o que foi realizado de obra? E o que tem para ser realizado? Se isso está compatível ou não. Eu acredito que nós teremos ali, naquele espaço, uma grande surpresa. Nós vamos ter uma grande surpresa. Se é verdade que hoje tem menos de R$300 mil a ser pago para aquela obra, então 70% daquela obra já foi paga, e nem 20% do serviço realizado. Isso é muito grave, é o que a gente tem que apurar e dar retorno para a população. Outra situação, embora já bastante conversada, e até de uma certa forma, ao que parece, vai ser resolvido, é relativo àqueles brinquedos que foram colocados ali na Avenida Macapá, aquela avenida que liga o centro da cidade à Estrada Real, saindo sentido Ouro Preto, ali no Luzia Augusta, próximo do campo de futebol. É claro que os brinquedos são de extrema importância para as crianças, é lógico que é, ninguém tem dúvida disso. Mas colocar esses brinquedos à margem de uma MG, de uma BR, que tem tráfego de BR, de fluxo altíssimo de veículos, que vem de Ouro Preto para Ouro Branco ou vice-versa, ali passa turista, pessoas em alta velocidade. E então, ao lado do calçamento, foram instalados vários brinquedos. E eu tive a oportunidade de passar lá e ver muitas crianças brincando. Aliás, é muito bonito ver brinquedos e crianças fazendo uso disso. Só que em local apropriado, que ofereça a essas crianças segurança, e que uma criança, ao brincar, pelo simples fato, às vezes, de correr atrás de uma outra, não esteja exposta a um acidente de carro. Que uma criança, ao atravessar aquela avenida para chegar até os brinquedos, não esteja exposta a algum risco de acidente, seja ele de qualquer tipo de natureza. Então, é muito grave. Liguei para a TEA, liguei para o gabinete da prefeita, quem me atendeu foi o secretário de governo. Segundo eles, estiveram lá, explicaram o que aconteceu, a prefeitura doou esses brinquedos à associação comunitária do bairro, que imediatamente fez a colocação, que foi no domingo. E que agora, verificado, chamaram a Defesa Civil, verificado que realmente é um local de altíssimo risco de acidente, que vão providenciar a retirada para um lugar seguro. Então, eu agradeço terem entendido que essa é uma situação de prioridade. Eu penso que quando a gente vê um risco, pode ser relativo a uma criança, a um idoso, qualquer que seja o cidadão, é dever nosso tentar buscar a solução. E eu fiz a minha parte, espero que todos tenham entendido que foi para o bem de quem vai fazer uso daquele espaço, porque com o grande fluxo de veículo que ali tem, e um acúmulo de criança, como estava ontem pela manhã e hoje à tarde,
que uma criança, ao atravessar aquela avenida, não se exponha na frente de carretas, de veículos menores, a um acidente que pode até ser fatal. Então, trago essa informação aqui para vocês, para que fique registrado nos anais dessa casa. Na ata, quero que registrem em ata, que a denúncia foi feita, o pedido para que fosse urgente a retirada dos brinquedos para um local seguro foi feito por essa vereadora, e que, se algum acidente acontecer nesse período, é de inteira responsabilidade da administração, porque estão sabendo, já foram lá. Para mim, não tinha que esperar nem uma hora, nem um dia, porque as crianças continuam brincando. Era preciso ser retirado imediatamente, tirar esse risco e levar para um local, ali mesmo nas imediações, seguro, que dê segurança às nossas crianças de poder brincar, usufruir daqueles brinquedos. Então, eu fiz a minha parte, espero que a administração faça a sua e que as crianças possam aproveitar ao longo da vida útil desses brinquedos, porque, ao que parece, são usados, na sua infância, que eu penso que toda criança tem que brincar mesmo. E deveria ter parques e brinquedos em várias praças de Ouro Branco. Mas à margem de uma MG, de uma BR, porque, apesar de ser urbano, é uma sequência de uma via que liga Ouro Preto a Ouro Branco, que todos conhecem, é impossível que as crianças continuem brincando naquele lugar, correndo toda sorte de risco, como está acontecendo hoje. Então, senhores vereadores, o meu muito obrigado pela atenção de vocês, e esperamos medidas urgentes nesse sentido. Segunda parte, ordem do dia, duração 90 minutos. Projeto de lei número 44 de 2014, que dispõe sobre a política de trânsito e transporte do município de Ouro Branco, institui Sistema Municipal de Trânsito e Transporte, a JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, o Fundo Municipal de Trânsito e da outras providências. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a redação final do projeto de lei número 44 de 2014. Senhora Presidente, apresentamos em anexo a redação final do projeto de lei em referência. Ouro Branco, 11 de março de 2015. A redação final do projeto de lei número 44 de 2014 está em discussão. Encerra essa discussão. Portanto, a redação final está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final ao projeto de lei número 44/2014. Projeto de lei número 59 de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a permuta de imóvel urbano que especifica e dá outras providências. Esse projeto encontra-se em diligência. Projeto de lei número 65 de 2014, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Estado de Minas Gerais para o fim de estabelecer uma colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais, de abastecimento de água e esgotamento sanitário e da outras providências. Esse projeto é de maioria absoluta e o mesmo encontra-se em diligência. Projeto de lei número 66 de 2014, que autoriza a concessão de isenção de tributos, que especifica a empresa prestadora de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário por ocasião de outorga desses serviços. Esse projeto aguarda aprovação para a realização de audiência pública. Portanto, o mesmo encontra-se em diligência. Projeto de lei número 5 de 2015, que cria o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Ouro Branco, estabelecendo suas atribuições e composição, e da outras providências. Esse projeto está com pedido de vista pelo vereador Raimundo Henrique Paiva. Coloco o projeto de lei número 5 de 2015 em primeira discussão. Não havendo quem sobre ele se manifeste, coloco o projeto de lei número 5 de 2015 em primeira votação. Vereadora, pois nossa, não, vereadora. O vereador me falou uma coisa aqui e eu distraí. Esse projeto está sob pedido de vistas. Já terminou. Eu vou pedir sobrestamento, não para atrasar o projeto. É porque tem várias emendas que o nosso gabinete já estudou, que vai dar uma amplitude maior ainda nesse conselho, que é de extrema importância. Acho que a gente vai entrar nessa casa na semana que vem, um projeto que regulamenta a lei de transparência, que é de minha autoria e do vereador Geraldo Pedro. Esse conselho vai ser, assim,
de extrema importância. Se ainda houver tempo, eu gostaria de pedir o sobrestamento. O sobrestamento sobre o projeto regimental coloca o requerimento da vereadora Nilma Aparecida Silva em discussão. Encerra-se a discussão, coloca o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, o projeto encontra-se, a partir desse momento, em sobrestamento, a pedido da vereadora Nilma Aparecida Silva. Projeto de lei número 16 de 2015, que fixa para o exercício de 2015 o valor do auxílio alimentação instituído pela Lei Municipal 1587, de 14 de março de 2007, e da outras providências. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação parecer sobre o projeto número 16 de 2015. Essa relatora, analisando o referido projeto de lei, é favorável mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Nilma Aparecida Silva, relatora. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto da ilustre relatora. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas. Esse relator, analisando o referido projeto de resolução, é favorável mesmo. A Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas acolhe o voto do ilustre relator. Em discussão, o projeto de lei número 16/2015. Quero só parabenizar a mesa diretora, na pessoa da presidência, e os 12 vereadores, por se sensibilizar e dar esse aumento aí para os nossos servidores públicos. A Cátia, presidente, que vem cobrando e defendendo nossos servidores públicos, que agora o vale alimentação de R$250 vai para R$300, e é o do direito dos nossos servidores. Eu quero, da mesma forma, aproveitar a oportunidade de lembrar que o movimento realizado através do Sindicato de Servidores Públicos e os servidores públicos no último mês levou o Executivo a uma reflexão maior sobre a concessão deste abono, do Vale Alimentação, do Auxílio Alimentação. E quando, naquela época, as perspectivas não eram tão boas, e essa Casa Legislativa, através do vereador Raimundo Henrique Paiva e dos demais vereadores, entendeu por tentar ajudar a resolver a questão. E foi dentro de um diálogo, dentro mesmo de uma parceria, Câmara, Prefeitura, Sindicato, que nós chegamos a esse consenso, de alcançar o valor pedido para atender os servidores. E dessa forma, esse projeto está sendo aprovado, foi realmente um consenso. A Câmara vai repassar o valor combinado, acordado durante o ano de 2015, para que seja atendido esses servidores. E espero, Cátia, senhores vereadores, que as próximas gestões, tendo oportunidade, fazer o mesmo para continuar atendendo da melhor maneira possível. Até acho que não seria necessário, porque apesar de falarem tanto em crise, nós sabemos o tamanho que é a receita de Ouro Branco, que não é nada pequeno. Nós sabemos da verdade. Mas insistem na crise para justificar a falta de vontade política de fazer muitos projetos, de fazer muitas atitudes boas para a cidade. E, nesse momento, se a Câmara pôde ajudar, nós estamos fazendo a nossa parte. Então, agradecer a cada vereador que concordou, que apoiou e que, nessa decisão de hoje, aprovando esse projeto, está nos permitindo concretizar esse compromisso com o sindicato e com a Prefeitura de Ouro Branco. Nós hoje vamos votar para que o auxílio de alimentação dos servidores passe de R$250 para R$300. Pois bem, sabemos que só foi possível chegar nesse valor porque essa casa irá fazer uma devolução de R$25 mensal por servidor. Agora eu percebo que todas as vezes que discute aumento de salário, gratificação ou outras vantagens para o servidor, o discurso é o mesmo. Que em 2013 dobraram o valor do auxílio de alimentação, que em 2013 fizeram isso ou aquilo, e não fala que em 2013 recebeu a prefeitura sem débito e com dinheiro em caixa. Mas usam sempre esses benefícios concedidos no passado para justificar o fato de não dar mais nenhum aumento. Os servidores merecem uma atenção melhor, são eles que não deixam a situação ficar ainda pior do que já está.
pois estão sempre dando o melhor de si, para não deixar ainda mais o descontentamento da população crescer em relação a essa administração. Mas os servidores não fazem milagre e já não sabem mais o que respondem para a população quando são questionados. Sei da lei da responsabilidade fiscal, por isso não pode dar aumento digno aos servidores, porque a prefeitura está cheia de cargos comissionados, chefes, secretários, diretores. Tem funcionários demais que trabalham de menos. E os que realmente trabalham são os prejudicados. Uma sugestão para a senhora prefeita é pegar o dinheiro que são gastos com aluguéis, que são pagos com consultorias, e investir nos funcionários, em forma de gratificação, pois estes não são incorporados no salário. Sendo assim, não extrapola a folha de pagamento e deixa os funcionários mais satisfeitos e motivados para continuarem a dar o melhor de si em prol do serviço público. Tenho certeza que muita coisa iria melhorar e só iríamos ouvir elogios, porque os funcionários valorizados trabalham com mais prazer. Encerra-se a discussão. Coloco o projeto de lei número 16/2015 em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 16/2015. Requerimento número 27/2015. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do requerimento número 27 de 2015. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvir o plenário seguinte. Colocar em apreciação, discussão e votação, na reunião do dia 17 do corrente, o presente requerimento, o projeto de lei número 20/2015 e o projeto de resolução número 02/2015, bem como dispensa de interstício para apreciar as referidas matérias em segunda discussão e votação em redação final. Ouro Branco, 16 de março de 2015, vereador secretário Edson Miguel de Paula. Coloco o requerimento número 27/2015 em discussão. Encerra-se a discussão. Coloco o requerimento em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Projeto de lei número 20/2015, que fixa para o período de março de 2015 a fevereiro de 2016 o valor do Vale Alimentação instituído pela Lei 1.617, de 29 de novembro de 2007, e da outras providências. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer sobre o projeto de lei número 20 de 2015. Essa relatora, analisando o referido projeto de lei, é favorável mesmo, pela sua legalidade e constitucionalidade. Nilma Aparecida Silva, relatora. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto da ilustre relatora. Voto do relator. Este relator, analisando o referido projeto de lei, é favorável mesmo. Conclusão. A Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas acolhe o voto do ilustre relator. Coloco o projeto de lei número 20 de 2015 em primeira discussão. Eu quero, da mesma forma, informar a todos que esse projeto tem o mesmo objetivo do projeto anterior, que é conceder o Vale Alimentação no valor de R$300 aos servidores da Câmara da mesma forma. E esse projeto traz um diferencial do projeto do Executivo, que é a correção anual, sem haver necessidade de novas aprovações. Então, eu penso que dentro desse valor chegado, instituído por essa Casa, com as correções das perdas anualmente, não haverá necessidade de ficarmos todo ano discutindo e trazendo novamente essa matéria na Casa. Então, eu penso que foi um avanço a gente fazer a correção para que todos possam anualmente já receber, dentro daquela data prevista, o mesmo vale com as perdas, com a correção das perdas. Continua em discussão o projeto. Encerra essa discussão. O projeto de lei número 20 de 2015 está em votação, em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 20 de 2015 em primeira discussão e votação. Então, eu peço ao vereador que faça inicialmente a leitura da indicação de número 71 e 72, que, a meu ver, pertence ao mesmo autor.
Indicações de autoria do vereador vice-presidente Raimundo Henrique de Paiva. Indicação 71/2015. Elabora o estudo técnico para alterar o plano de transporte público do município a fim de tornar as viagens mais ágeis e confortáveis aos usuários. Indicação 72/2015. Que o Poder Executivo passa a exigir da empresa que presta serviço de transporte coletivo municipal a colocação de linhas de ônibus com ar-condicionado. Indicações de autoria do vereador Raimundo Henrique de Paiva. Continua a discussão. Encerra a discussão. As indicações de número 71 e 72 estão em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas as indicações 71 e 72. Solicito do secretário a leitura das indicações de número 73, 74, 78 e 79 de 2015. Indicação de autoria dos vereadores Charles Silva Gomes e vereadora Nilma Aparecida Silva. Indicação 73/2015. Limpeza das caixas d'água que abastece a comunidade castilhano. Indicação 74/2015. Que seja realizado na Escola Municipal Oswaldo Cruz os seguintes serviços: manutenção do telhado, detetização, aquisição de material de limpeza, especialmente baldes e panos de chão, manutenção do sistema hidráulico, soldar o portão e trocar a fechadura do mesmo, tampa para a caixa de luz. Indicação 78/2015. Terminar a colocação do forro da Escola Municipal de Geada, onde hoje funciona o posto de saúde da comunidade de Geada. Indicações de autoria 78 e a 79, indicação de autoria dos vereadores Charles e vereadora Nilma. Retirar a caçamba de lixo já existente na rua Geraldo do Carmo, ao lado da Escola Municipal Oswaldo Cruz, em Castilhano, e colocá-la no terreno ao lado da quadra de esporte da comunidade. Indicações de autoria do vereador Charles Silva Gomes e vereadora Nilma Aparecida Silva. Em discussão as indicações. Eu penso que onde há ausência do poder público, isso pode acontecer, vereadora Nilma. Agora, o pior é receber aquele ofício corriqueiro que nós recebemos, informando que, para colocar aquela chave no portão, aquela indicação foi encaminhada ao setor competente para viabilidade de atendimento ou para indeferimento do atendimento. Isso é o que nós recebemos de todas as indicações que chegam até o Executivo. Eu ainda não vi nenhum vereador receber uma resposta informando que a obra está sendo realizada, que aquela indicação está sendo atendida e que aquele vereador está fazendo jus ao seu mandato na medida que ele indica e é atendido pelo Executivo. Eu gostaria de ver dessa forma. É pequena a iniciativa, é grande, é pequeno a obra, a iniciativa é grande. E lembrando que isso só acontece porque existe ausência do poder público nessas comunidades, porque senão não estaríamos passando por isso. Coloco as indicações em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas as indicações de número 73, 74, 78 e 79 de 2015. Solicito o vereador secretário a leitura da indicação de número 75. Indicação 75/2015, de autoria do vereador Charles Silva Gomes. Construção de estacionamento 45 graus na Avenida Patriótica, próximo aos números 1080 e 1100, no bairro Siderurgia, em frente ao Sindicato Metalúrgico e próximo à Escola Secof. Em discussão, a indicação 75. Em discussão, senhora presidente. Foi solicitação de alguns empresários ali da região, dos pais dos professores, dos alunos ali da Escola Secof, e para dar mais comodidade e para facilitar o fluxo de veículos naquela avenida. Encerra essa discussão. A indicação de número 75 está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a indicação de número 75. Solicito a leitura das indicações de número 76, 77, 80, 81 e 82 de 2015. Indicações de autoria do vereador Rodrigo Vieira Duarte. Indicação 76/2015. Instalação de redutor de velocidade na rua Vilares, na altura do número 167, no bairro Siderurgia. Indicação 77/2015. Tapar os buracos no asfalto da rua São Brás do Suaçuí. Indicação número 80/2015. Inscrição das escolas municipais através de ação da Secretaria de Educação no projeto Ler é Bom. Experimente. Descrição em anexo. Indicação número 81/2015. Instalação de placa com o nome da rua na esquina Rua Vilares, no bairro Siderurgia. Indicação 82/2015.
troca das lâmpadas queimadas ou defeituosas dos postes da rua Senhora de Oliveira, no bairro 1º de Maio, principalmente entre a esquina com a rua Rio Espera e cruzamento com a Avenida Congonhas. Indicações de autoria do vereador Rodrigo Vieira Duarte. Coloca as indicações em discussão. Discussão, presidente? Pois não, vereador. A maioria das indicações aqui são muito importantes, reivindicação de munícipe, mas eu vou destacar de número 80, que é do projeto Ler é Bom, que é um projeto do escritor Laí de Souza, que doa livro para professores. E para que isso possa acontecer, tem que haver uma inscrição da Secretaria de Educação ou dos professores. Então, estou encaminhando o projeto, como que é o procedimento, e espero que Ouro Branco seja contemplado. Obrigado. Parabenizar o vereador Rodrigo. Suas indicações, vereadoras, são sempre muito úteis. E nem sempre eu falo, para a gente não ser repetitivo, mas queria aqui publicamente reconhecer a sua sensibilidade, quanto o senhor, através das suas indicações, seus projetos de lei, tem contribuído e enriquecido o trabalho dessa Casa Legislativa. É um jovem, assim como o vereador Charles, que nos surpreende, nós que estamos com alguns anos a mais na vida, a gente se surpreende com a sensibilidade, a criatividade e a responsabilidade com que vocês tratam o mandato de vereador de vocês. Encerra a discussão, coloca as indicações em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas as indicações de números 76, 77, 80, 81 e 82 de 2015. Solicito a leitura das indicações de números 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90 de 2015. Indicações de autoria do vereador Maurício Vieira Neiva. Indicação 84/2015. A necessidade da construção de uma praça no povoado de Castilhano. Indicação 85/2015. A colocação de redutores de velocidade em caráter de urgência na rua Juscelino Coelho, nas imediações do número 121. Indicação 86/2015. A necessidade de alargamento da via que dá acesso do centro de Ouro Branco ao bairro São Francisco. Indicação 87/2015. Sejam reiterados os ditames contidos nas indicações 50, 52, 53, 55 e 57/2013, em anexo. Posso fazer a leitura das indicações? Que ele está reiterando? Sim. A indicação 50/2013, asfaltar ou calçar a rua Geraldo Vieira na comunidade de Carreiras. A indicação 52/2013, asfaltar ou calçar a rua Benedito Damásio de Resende na comunidade de Carreiras. A indicação 53/2013, asfaltar a rua Orozimbo Francisco dos Santos Damásio na comunidade de Calado. Indicação número 55/2013, iluminação pública adequada com mais postes na comunidade de Campestre. Indicação 57/2013, necessidade de reconstruir uma praça na comunidade de Geada. Indicação número 88/2015, a necessidade de entrar em contato com a CEMIG no que diz respeito à iluminação pública na rua da Igreja do Povoado de Carreiras. Indicação 89/2015, a construção de redutores de velocidade próximo à curva existente na chegada do Povoado de Carreiras. Indicação 90/2015, a necessidade de dar continuidade à obra do passeio nas ruas do Povoado de Carreiras. Coloca as indicações e as reiterações das indicações em discussão. Cessa a discussão, coloca as indicações em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas as indicações de números 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90 de 2015. Solicito a leitura das indicações de número 83 e 94, incluindo a de 93, que é a última, de 2015. Indicação 83/2015. A vereadora abaixo assinado requer, após a tramitação regimental, seja encaminhada à chefe do Poder Executivo a seguinte indicação: transferir a porta de acesso do cômodo que abriga o compressor odontológico, que não está específico aqui, utilizado pelos dentistas para dentro da unidade da saúde de Carreiras. Indicação de autoria da vereadora Nilma. Indicação número 94/2015. Que seja construído novos bueiros nos seguintes endereços: Avenida Cláudio Manuel da Costa, bairro Inconfidentes, nas mediações do número 102, Avenida, em construção de Boca de Lobo, de bueiros, Avenida Maria de Souza Mendes, na altura do número 681, atrás da banca de revista. Indicação de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Indicação 93, deixa eu só confirmar aqui. Tá.
93/2015, de autoria do vereador Ivo Pereira Filho, trocar lâmpadas e refletores da quadra de esporte entre a rua La Festa e a Avenida Consider, no bairro Siderurgia. Coloco as indicações de número 83 e 94 em discussão. A indicação de número 93 será discutida posterior. Em votação, as indicações de número 83 e 94. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas as indicações de número 83 e 94. Solicito o vereador secretário a leitura da indicação de número 93 de 2015. Indicação 93/2015. Trocar lâmpadas e refletores da quadra de esporte entre a rua La Festa e a Avenida Consider, no bairro Siderurgia. Indicação de autoria do vereador Ivo Pereira Filho. Em discussão, a indicação. Essa indicação foi feita a pedido dos moradores e dos jovens do bairro Siderurgia e demais bairros vizinhos, porque à noite lá não tem lâmpada, não tem luz, não tem refletor, não tem nada, não tem como se praticar um esporte. Então muitos vão para casa dormir, outros vão para algum cantinho, fumar alguma baseadozinho. Então, para evitar isso, eles me pediram isso aí. E isso aí eu já fiz pedido desde 2013. E até hoje está lá parado. Então é por isso que eu fiz essa indicação. Encerra essa discussão. A indicação de número 93 está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a indicação de número 93. Solicito a leitura do requerimento de número 19 e 20 de 2015. Requerimento 019/2015. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvir o plenário seguinte. Solicita listagem de servidores do Poder Executivo em cargos de confiança que tiveram suas férias indenizadas nos anos de 2013, 2014 e 2015. Vereadora Nilma Aparecida Silva. E o requerimento 20 também? Esse também. Requerimento número 20/2015. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvir o plenário seguinte. Solicita as folhas de pagamento dos servidores públicos do mês de dezembro do ano de 2014, como também no período entre janeiro e fevereiro de 2015. Ressalta-se a necessidade que as folhas de pagamentos identifiquem os nomes de todos os servidores em ordem alfabética. Vereadora Nilma Aparecida Silva. Coloca em discussão os requerimentos de número 19 e 20 de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Me permite, presidente? Pois não. O requerimento que trata da indenização de férias de servidores de cargo de confiança, a gente sabe que nós temos feito uma ampla discussão nessa casa sobre o índice com folha de pagamento. Estava tramitando nessa casa, foi retirado um projeto do Executivo de redução de salário de servidores, alegando a questão do índice, e diversos secretários tiveram as suas férias indenizadas. Todo mundo sabe que a indenização de férias do servidor, ela onera ainda mais a folha de pagamento. Então, a gente solicitamos essa listagem desse secretário, porque a gente entende que o secretário que está dentro do governo, que sabe que a folha de pagamento está com o índice estourado, e tem as suas férias indenizadas, eu não consigo entender a lógica. Encerra-se a discussão. Em votação única, os requerimentos de número 19 e 20 de 2015. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos de números 19 e 20 de 2015. Passa a palavra ao vereador Charles Silva Gomes para falar como líder do PMN. Lembrando que são 5 minutos para cada vereador. Senhora presidente, demais vereadores, munícipes que se fazem aqui presente, eu quero pegar um gancho na fala da vereadora Branca em relação ao Vale do Engenho. A gente tem sido procurado por diversos moradores solicitando agilidade naquela obra. Eu já conversei com a secretária de obras, Teia. Ela se prontificou em dar uma maior resposta para a população. A gente pede que ela sensibilize, ela e a prefeita, porque os moradores, quando chove, estão ficando ilhados naquela comunidade. Também as 5 ruas do bairro São Francisco, que está sem pavimentar. A prefeita falou que ia pavimentar em 2013. As 5 ruas do bairro Amália Rodrigues, nas quais eu denominei. Também, quando chove, tem deficiente lá que fica ilhado, deficiente acamado,
E aí eu solicito à prefeita que se sensibilize, vá lá, faz uma visita lá nas 5 ruas do Amália Rodrigues. Não é para o vereador, é para a comunidade. Outro assunto, senhora presidente, em relação à denúncia. No caso, a senhora presidente fez reivindicou que a Defesa Civil fosse lá no parquinho, no bairro Luzia Augusta, para maior segurança aquelas crianças que ficam lá no seu momento de lazer. E muito bem colocada, senhora presidente, pela segurança daquelas crianças. Eu quero parabenizar a ex-presidente do bairro Luzia Augusta, Sônia Moreira, pela iniciativa que conseguiu aqueles parquinhos. Agora, se Deus quiser, a nossa academia ao ar livre, que é uma emenda parlamentar do deputado estadual Fred Costa, a gente vai implantar essa academia ao ar livre esse ano no bairro Luzia Augusta, para levar mais lazer para aquele bairro precisa de muito amparo. Outro assunto, senhora presidente, eu conversei em 2013 com a prefeita, com os ex-secretários de obra, e agora eu falei com a TEA novamente, que as escolas da área central, tanto a escola do Belvedere, Maria Auxiliadora, Estevão Batista, próximas creches, precisa de faixa para pedestre. Esse governo consegue pintar faixa para pedestre, está difícil. Na escola Maria Auxiliadora, uma vizinha da prefeita me falou que os vereadores não têm realmente atuação no poder, então que precisa ter mais agilidade para fazer essa pintura dessa faixa lá. Ela é funcionária do Maria Auxiliadora, e eu falei com ela que eu ia dar o recado aqui, que quem não executa é o executivo, que se eu executasse obras, nós estaria de manhã, de tarde, de madrugada, para minimizar os problemas da cidade. Em relação também às últimas chuvas, a vereadora Nilma protocolou documentos aqui para novas bocas de lobo. Outros vereadores, também até o Ivo protocolou uma indicação em 2013 na rua José Guilherme, para construção de uma boca de lobo. Última chuva, as casas ficaram alagadas lá, o pessoal está questionando. Então, são só essas minhas considerações, e colocar à disposição da população e agradecer a presença da minha amiga Bibi aqui, que veio nos prestigiar. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador. Só mais uma colocação aqui, que senão ia passar batida. Eu quero agradecer ao ex-presidente Carlos Roberto, no qual nos reunimos no ano passado com a comunidade Resgate, e a prefeita, por entender que lógico, é mérito dela, que está assinando o convênio com a Resgate, quero parabenizar o senhor, que o senhor transferiu R$300 mil para celebrar o convênio com a comunidade Resgate. É um projeto que é de autoria de todos os 3 vereadores, e queria que a prefeita se sensibilizasse, convidasse pelo menos o senhor para ir lá na hora da assinatura do convênio, porque eles já estão tramitando aí, eles me ligaram, mas eu não faço questão de estar presente, mas o senhor que é o responsável por celebrar esse convênio aí da comunidade Resgate. São só essas minhas considerações, senhor presidente. Obrigado, vereador. Permite, só para responder, vereador? Pois não, vereador. Até agradeço, porque realmente eu desconhecia, né, tal informação, e vou procurar saber. Valeu. Passo a palavra ao vereador Paré Aparecido Ferreira Barbosa para fazer o seu pronunciamento como líder do PSL. Obrigado. Bom, eu quero, já cumprimentei as pessoas que estão nos assistindo, mas agora eu quero fazer questão aqui de registrar e agradecer a boa presença do Pedrinho, Pedro Pinto Chaves. É uma pessoa nata, nascida e criada aqui na cidade de Ouro Branco, também uma pessoa que tem um carinho muito grande com a nossa cidade. Esse é verdadeiro. Gosto muito de conversar com você, Pedrinho, quando a gente vai falar da Serra de Ouro Branco, dos nossos afluentes, das nossas nascentes, quando se trata de divisor de água, porque você é conhecedor, você tem carinho, você não é um copiador, que muitas das vezes as pessoas se apropriam da fala do outro e começa a criar palanque, fazendo aquilo. Não, você cria suas próprias, de sua autoria as suas histórias. Parabéns, viu? Fico até feliz quando eu falo em você, Pedrinho. Ainda me lembro de 2 administradores nato ouro-branquense, que foi o Silvio José Mapa e Fernando de Oliveira e Silva. 2 pessoas que a gente traz saudade deles, eu tenho saudade. 2 pessoas que administrou essa cidade muito bem, teve um trabalho brilhante. Será você não será o terceiro? Hein? Bom, eu quero aqui falar sobre a questão do cemitério. Cemitério da cidade de Ouro Branco. Em 1980, ainda me lembro, 77, 76, 78, era tão pequenininho, era acima daquela igrejinha, e ele foi aumentando, mas bem sem projeto, sem nada, aquela coisa toda atrapalhada.
você vê que há uma dificuldade tão grande para sepultar uma pessoa, você tem que estar fazendo aquelas manobras mais difíceis para chegar com o corpo, até na hora de sepultar. Aí a gente fica vendo esses andamentos, a evolução, por que parou no tempo? Eu estou dizendo, mas de coração, números de pessoas. Em 1982, estava projetado para que Ouro Branco estivesse com um número mais ou menos de 80 mil habitantes. Esse é o projeto de Ouro Branco. Houve uma queda, ele não conseguiu chegar a esse número de habitantes. Aí vocês vão vendo e fazendo a colocação e a soma do nosso cemitério local. Na verdade, o nosso cemitério local, mais ou menos em 1996, dentro da minha matemática, nós já era para termos um segundo cemitério. Aí você verifica a cidade mais ou menos com o mesmo tempo que tem a nossa cidade de Ouro Branco, mas porém com menos avanço. Com menos avanço. É uma cidade, não é aquela cidade mineira, igual eu falo, mais mineira, porque a nossa cidade é formada por mais de 500 cidades mineiras. Aí você vai vendo, hoje tem 40 mil habitantes, direto, indiretamente mais ou menos, que tem flutuante mais ou menos 10 mil pessoas, que dá no total de 50 mil pessoas. Aí, é bom que o Poder Executivo soma. O que tem de terra? O que nós temos de terra? Quanto de terra precisa para sepultar uma pessoa? Nessa matemática, o Executivo poderia, se eles podem fazer isso, eu estou pedindo, se eles podem, porque às vezes é difícil para eles, né? Não sei, se eles puderem fazer um levantamento, pedir às vezes tem uma criança que faz uma matemática para eles, nessa somatória, que às vezes de repente um segundo cemitério atende muito bem a nossa população. Eu tenho uma preocupação bastante grande de que, não havendo isso, poderá sofrer sim um impacto muito grande nessas questões. Já era para ter o segundo cemitério, a nossa cidade de Ouro Branco. Já era em 1996, já era para estar o segundo cemitério, projeto, com a coisa bonita, bacana, porque a nossa população, todos nós merecemos, mas Ouro Branco é uma cidade que tem muita terra, e aí, às vezes, eu até grito, cadê nossas terras? As nossas terras já vão perdendo. E, às vezes, quando a pessoa mais precisa, que é na hora da morte, nem na hora da morte eu não encontro as terras dele. Aí, às vezes, vem até politicagem em cima das terras para sepultar a pessoa. Aí vem essa preocupação. Eu estou vendo o rapaz João Mauro que está aí escrevendo, que leve para o Poder Executivo, se ele pode fazer esse levantamento, se é difícil para o Poder Executivo, se é difícil demais, ele fazer um levantamento, quanto de terra tem? Se ele pode, se não é difícil. Não quero incomodar de jeito no Poder Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passa a palavra à vereadora Nilma Aparecida Silva para falar como líder do PT. Eu não ia fazer uso da palavra, mas eu acho que quando as coisas são ditas, elas precisam também ter a outra versão dos fatos. Foi tramitando nessa casa um projeto de lei que aumentava a planta baixa das casas no valor de 30 e poucos %, e também um projeto do Executivo que concedia isenção a algumas pessoas de Ouro Branco no que tange ao imposto IPTU. E aí esse projeto não foi aprovado, eu e o vereador Geraldo Pedro, nos nossos gabinetes, nos sentamos, elaboramos um projeto, apresentamos nessa casa. O vereador Raimundo Campos hoje esteve na minha sala, inclusive achei digno da parte dele reconhecer que ele foi desrespeitoso comigo e com o Geraldo Pedro, quando ele, achando que o projeto estava elaborado de forma incorreta, não procurou ao Geraldo Pedro e a vereadora Nilma para discutir o projeto, e sim outros vereadores. Então, ele esteve na minha sala hoje, disse que me pediu desculpas, e eu quero explicar para vocês o que aconteceu. Há uns 20 dias atrás, esteve na minha sala o doutor Geraldo Leite, consultor
da Prefeitura de Ouro Branco, e o senhor Ideraldo Bellini, secretário de Planejamento, para discutir comigo e com o Geraldo Pedro em relação ao projeto de isenção do IPTU, onde a gente autoriza o Poder Executivo a conceder a isenção. E aí eles pedindo para nós que nós fizéssemos uma alteração no projeto, porque a gente definia como pessoas, munícipes que estariam aptos a receber a isenção, as pessoas que têm o cadastro no CAD único. E quando a gente fez, a gente não se atentou que o CAD único, a pessoa que é cadastrada no CAD único, ela ganha até 3 salários mínimos. E o que a gente queria era dar isenção para as pessoas em vulnerabilidade social. Então, a gente entendeu que o projeto estava elaborado com a redação errada, e aí retiramos o projeto, eu e o Geraldo Pedro. Ficando de discutirmos com o Executivo, o senhor Ideraldo Bellini se colocou à disposição para a gente acertar o projeto, para que o projeto fosse bom para a Câmara, fosse bom para o município, fosse bom para a Prefeitura. E aí, nesse ínterim, nessas 2 semanas que o Executivo ficou de ver as alterações que eu e o Geraldo Pedro fizemos, entrou nessa casa uma indicação de 6 vereadores, inclusive do vereador Neném, que me perguntou, que não sabia da indicação, mas o nome dele estava lá, me perguntou se podia assinar. Eu falei, Neném, você não só pode como deve, é uma ótima indicação. Agora, é preciso que fique claro que o projeto do IPTU, ele saiu para ser reformulado, não para ser tirado da Câmara. Então, se existiu alguma manobra, e hoje o secretário de governo esteve na minha sala e se desculpou comigo por ter feito da forma que ele fez, não foi por parte de mim, do Geraldo Pedro. O projeto de isenção que autoriza o Poder Executivo a isentar do IPTU as pessoas em situação de vulnerabilidade social e com doenças graves, autorizativo, ele está nessa casa, sim, não como uma manobra, mas como um projeto que vai atender a comunidade. Se a indicação vai tramitar, se ela tramitar, eu vou votar a favor. Não tenho por que votar contra a indicação de um vereador. Agora, essa palavra manobra, ela podia ser melhor empregada, porque um vereador que estuda, que desprende da sua verba indenizatória com consultoria para fazer um projeto, que está nessa casa, que atendendo ao Executivo, retira para consertar o projeto, ele não pode ser chamado, esse não pode ser chamado de uma manobra, nem de uma maldade. Então, é isso que aconteceu. O secretário de governo levou hoje uma cópia do projeto, porque ele não conhecia o projeto reformulado. Inclusive, se o projeto fosse colocado em votação hoje, eu ia pedir ao vereador Chaz, ao vereador Rodrigo, para pedir vistas, para até na terça-feira que vem o Executivo possa analisar a emenda que eu e o Geraldo Pedro fizemos, porque nós não estamos aqui para fazer nenhum projeto que prejudique o Executivo. Mas o nosso dever de legislar, ele é constitucional. Então, quando a gente fez esse projeto, inclusive porque o projeto da prefeita não tramitou nessa casa, e tanta questão o Executivo fez de dizer que era importante, vou finalizar, concluir, que o Executivo disse que era importante essa questão da isenção, que nós, eu e o Geraldo Pedro, fizemos uma lei autorizativa. Então, não existe manobra, não existe nenhuma tentativa de golpe, não existe nenhuma má intenção da nossa parte. Não existe. E até acredito que também não exista dos vereadores. Agora, um projeto de lei, ele tem mais força do que uma indicação. Então, se o próprio Executivo sentou comigo hoje, com o Geraldo Pedro, para dizer que o projeto é importante e que, se houvesse aquela alteração, que ele atendia o Executivo, eu acho que não há mais o que se discutir. Não há por que a gente travar indisposições entre nós, vereadores, porque eu acho que não existe mais nada que esteja para ser discutido. Obrigado, presidente. Pois não, vereador. Como líder do PMDB, gostaria de fazer uso da palavra. Como líder do PMDB, concedida a palavra, vereador. Eu só queria dizer que a vereadora Nilma, apesar que já falou muitas vezes aqui que é advogada, então é uma doutora, que gosta de fazer uns discursos, usar palavras bonitas, denegrir, porém, o colega quando fala, porque quando eu falei que há uma manobra, é porque eu tenho uma indicação.
não só minha, mas por mais 5 vereadores. Por que pedir vista da minha indicação? É porque a minha indicação é a mesma. E aí o vereador ganha tempo. Enquanto a minha não é aprovada, não é, aprova-se os seus projetos. Isto sim, isto é a manobra. Agora, você fala muito bem, porque você já falou várias vezes aqui que é advogada, eu nem sei se é, entendeu? Você tem seu direito. Agora, eu não sou formado, tenho apenas um 2º grau, não sei falar palavras bonitas e nem conquistar ideias de vereadores. Eu sei apenas humildemente conversar com vereadores. Agora, se não é manobra, por que pediu visto da indicação? Pediu visto, pediu sobrestamento, para quê? Prova que não é manobra. Muito obrigado. Terceira parte, grande expediente. Duração 60 minutos. Pronunciamento popular, 10 minutos para cada inscrito. Quero lembrar que não poderá haver manifestação de aplauso ou reprovação por parte dos munícipes. Convido a senhora Cátia Stella Mares, presidente do Sindicato de Servidores Públicos, para falar sobre servidores públicos. Boa noite. Na pessoa da presidente Branca, eu cumprimento todos os vereadores presentes essa noite, cumprimento a vereadora Nilma e a todos que estão aqui na reunião de hoje. O meu boa noite. Bom, nesse primeiro momento, eu não poderia estar deixando, enquanto presidente do Sindicato dos Funcionários, de estar vindo a essa casa hoje, mais uma vez, agradecer a todos os vereadores da casa, agradecer ao Raimundo pela iniciativa, né, que surgiu a ideia desse acordo, agradecer a todos os vereadores presentes que estão aqui hoje, que votaram e concluíram, né, com a aprovação final o projeto do aumento do Vale Alimentação. Porque eu considero que todas as negociações que a gente faça é uma grande conquista. E quando a gente consegue reunir os dois poderes, executivo e legislativo, em parceria com uma entidade igual o sindicato, que é o legítimo representante dos servidores, nós só temos que considerar isso uma grande vitória. E eu acho que isso realmente é um marco, como a Branca pronunciou. Eu acredito que, no futuro, os próximos administradores, sejam do Executivo ou na presidência dessa casa, vão estar reconhecendo esse feito e isso vai estar abrindo caminho no futuro para outras negociações. Então, fica aqui o meu agradecimento em nome dos funcionários públicos. Gostaria também de aproveitar a oportunidade que eu vi que fez a leitura aqui nessa noite, que é o projeto de lei número 17. Eu quero até que me corrijam se sair alguma coisa que eu não tive a informação correta, mas é a iniciativa do vereador Imar, que faz uma alteração no Estatuto dos Servidores, no artigo lá do Estatuto, que trata da aposentadoria e da vacância do cargo. Bom, eu quero parabenizar pela iniciativa, porque no final eu tive aqui nos meados de outubro do ano passado, depois novamente em novembro, como é de conhecimento de todos vocês, hoje existe na prefeitura 27 a 28 funcionários efetivos que se aposentaram e continuaram trabalhando. E esses mesmos funcionários hoje estão ainda em processo administrativo, onde a administração está tentando exonerar esses servidores. Na época eu vim aqui, coloquei essa situação a essa casa, e essa mudança no estatuto, ela vai resolver esse impasse. Porque essa situação do servidor hoje, do nosso município, aposentar por tempo de serviço e continuar tendo a opção de continuar trabalhando, ela foi dada pela administração. As pessoas, quando aposentaram, assinaram um documento no RH da prefeitura, manifestando o desejo de continuar exercendo o seu cargo. E eu tenho certeza que se essas pessoas não pudessem continuar trabalhando, elas talvez não tivessem aposentado na época que aposentaram.
E a aposentadoria do INSS, ela não tem volta. Então, isso é muito sério. E a mudança dessa palavrinha aí no nosso estatuto vai permitir que a administração resolva esse problema. Essas pessoas vão poder continuar ocupando seus cargos e vai resolver uma situação que a gente não entende. Como que um funcionário que é aposentado lá fora, ele pode voltar a trabalhar no cargo comissionado e o efetivo não pode continuar? Então, é um questionamento que eu trago. A pessoa que está do lado de fora, se ela for aposentada do INSS, ela pode trabalhar no município. Agora, por que o funcionário efetivo que passou através de um concurso, que está aposentando por tempo de serviço junto a outro órgão, não pode continuar exercendo, se a Constituição permite que o servidor efetivo fique no cargo até os 70 anos de idade? Então, eu quero agradecer essa iniciativa. Eu vou estar acompanhando esse projeto aqui, né? Está chegando lá no Executivo, porque quem sabe a gente resolve. Porque tem outros servidores que estão aguardando que isso seja resolvido. Então, eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição, como presidente do sindicato, para estar vindo e tirando qualquer dúvida com relação ao estatuto que a gente acompanha, é a nossa leitura diária em defesa dos direitos dos servidores. Mas tem um outro assunto que eu não poderia deixar de falar, que foi mencionado aqui, que foi aprovado aqui da vereadora Nilma, agora no final aí, na verdade foi aprovado o requerimento, não é isso, Nilma? Isso. Onde você me falou uma coisa que muito me preocupou, que foi com relação à indenização, férias indenizadas de cargos comissionados. Bom, eu quero acreditar, e eu vou acreditar que isso não aconteceu. Porque se isso aconteceu, isso é muito sério. Porque enquanto presidente do sindicato, a gente sabe que tem trabalhador assalariado que tenta, às vezes, vender 20 dias de férias e ele não consegue. E não conseguiu porque o município estava com problema financeiro da folha de pagamento. Teve servidor que pediu férias e ele teve como resposta que ele não ia tirar férias porque o município não estava podendo pagar 1/3 de férias. Porque o limite da folha estava lá em cima. Então, teve servidores que não teve o pedido de férias atendido. Férias regulamentares. Olha a seriedade disso. Agora, falar que teve cargo comissionado, que teve férias indenizadas, quando já estava colocando para vários funcionários efetivos que não se estava podendo fazer nada por causa do limite da folha. Olha, isso é muito sério. E enquanto presidente do sindicato, Nilma, amanhã estarei atrás da administração para mim verificar isso. Porque não foi 1 nem 2 funcionários efetivos que tiveram no sindicato e colocaram que se saíssem de férias não iam receber 1/3. Eu falei, mas como assim? 1/3 de férias, um direito que o servidor tem na hora que ele sai de férias regulamentar. Então, isso é muito sério e amanhã, como representantes dos servidores, eu vou estar pedindo à administração uma resposta sobre isso. E se teve, quais foram os cargos comissionados e quem são as pessoas que tiveram as férias indenizadas. Porque aí eu vou entender que o município pode para um e não pode para os outros. E isso é muito sério. Eu agradeço, coloco o sindicato novamente à disposição. E obrigada e boa noite. Boa noite, Cátia. Obrigada pela sua participação. Nós vamos passar agora ao debate sobre o tema. Os temas, né? É sobre o servidor público, os servidores, mas com vários temas. E deixo a palavra livre tanto para os presentes que aqui se encontram, os nossos convidados, como também para os vereadores. Aqueles que quiserem manifestar podem solicitar a palavra. Em discussão, vereador. Mais uma vez, parabenizar a Cátia, porque a Cátia sempre traz reivindicações dos servidores, como vem aqui na casa para agradecer os vereadores
A iniciativa para o aumento do Vale Alimentação, de 250 para 300 reais, é uma iniciativa do vereador Raimundo, juntamente da mesa diretora, presidente Branca, e de demais vereadores. Kátia, quero parabenizar que você tem defendido mesmo os direitos dos servidores. Antes de ser vereador, eu sou servidor público e defendemos também aos servidores por melhorias. Em relação à questão do cargo de confiança do projeto do vereador Imar, eu quero parabenizar o vereador Imar pela essa alteração no PCCV, que é de grande importância mesmo para os servidores. E em relação ao requerimento de autoria da vereadora Nilma, sobre a compra de férias de cargos de confiança, tem que ser esclarecido para a população. Porque pode para um servidor efetivo, de cargo de confiança, porque não pode para o servidor que é funcionário efetivo da casa. Muito obrigado, Kátia, por vir aqui nessa casa, não só reivindicar, mas como para agradecer. Obrigado. São só as minhas considerações, senhora presidente. Continua em discussão. Eu queria só complementar a vereadora Branca, se você me permite, que, na verdade, o projeto de lei que trata do reajuste do Vale Alimentação, na mesma data foi acordado, junto com a administração, que a data base do servidor houvesse uma mudança de janeiro para março. Foi acordado, e como eu vi aqui hoje, não fez parte do projeto. Então, eu acredito que a administração ainda deva encaminhar separadamente o outro projeto, porque foi um pedido, né, e foi votado na Assembleia por todos os servidores. Vamos aguardar que chegue a essa casa a proposta, que com certeza estaremos aqui prontos para aprovar a matéria. Me permite, presidente? Pois não, vereadora. Kátia, quando eu fiz o requerimento, da mesma forma, eu recebi a denúncia de que houve, e não foi apenas um servidor de confiança. Inclusive, tem secretários que tiveram suas férias indenizadas. Mas eu também não acreditei. Porque a gente sabe que a questão do índice, essa indenização dessas férias, contribui diretamente e substancialmente, porque um salário de um secretário contribui muito mais substancialmente para o aumento do índice do que de um assalariado, sendo de apoio, ou de um servidor com um salário menor. E por não acreditar é que eu solicitei. Agora, com certeza, talvez você possa conseguir essa informação antes de mim, vereadora, porque o vereador, o requerimento vai tramitar aqui, tem um prazo para ir para o executivo tem um prazo para responder. O que também, presidente, eu gostaria que a senhora, na próxima reunião, pudesse ler para nós, colocar em pauta, o parecer da nossa Casa Legislativa sobre a decisão do Poder Executivo de que o vereador só pode requerer e solicitar a documentação do Executivo através de requerimento. Para mim, sempre soou isso absurdamente, mas agora eu tenho um parecer do jurídico dessa casa que diz que isso é totalmente absurdo, porque o vereador ele pode solicitar através de ofício, não tem que ser requerimento. Eu, enquanto vereadora, estou hoje, do jeito que o Executivo colocou hoje, o vereador tem menos direito do que o cidadão comum de solicitar. Porque se suponhamos que eu apresente um requerimento aqui e que os meus pares resolvam não aprová-lo, eu não vou ter acesso ao documento? Então, presidente, eu gostaria que a senhora, na próxima reunião, pudesse trazer a esta casa, e eu peço que seja através da senhora, primeiro pelo respeito que eu tenho à senhora, mas que seja da mesa diretora esse parecer, para que a gente possa, de uma vez por todas, resolver essa questão com o Executivo, de que o vereador só possa solicitar documento através de requerimento, porque isso atrasa o processo do Legislativo, atrasa o vereador que quer ter acesso à documentação, por uma imposição que não é constitucional. Agradecer a presença do Pedro. A gente sente sua falta de vez em quando você dá uma sumida, Pedro. É sempre bom o seu retorno nessa casa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. Só queria fazer um comentário com relação à preocupação da Kátia com o sindicato. Esse é um problema que aflige o Brasil desde a época do Estado Novo. Eu acho que, enquanto o Brasil tiver com esse sistema, eu acredito que, no meu conceito, não quer dizer que é certo, não. Eu acho que o funcionário público ele deve ser tratado como um empregado de uma empresa, com todos os direitos, com tudo igual a uma empresa comum. Eu acredito que é uma discriminação
esse sistema de gerenciamento contratual do empregado público. Ele deveria ser regido pela CLT, com todos os direitos de fundo de garantia, de férias, de aposentadoria, tudo legal. Eles inventaram e arrumaram essa desculpa no passado, porque havia muita perseguição política. Então, uma vez que o funcionário público ele passasse e fosse contratado, mas já deveria ter mudado a lei. A perseguição deveria ser em cima do gestor que perseguisse o empregado. Porque antes o empregado falava que eu não votei no prefeito, o prefeito que entrou perseguiu o empregado e o demitia sem justa causa. Então, deveria ser criado uma legislação muito mais séria de proteção do empregado público e aquele legislador que tentasse perseguir o empregado público devido ao comportamento dele de pensar a livre escolha dele, desde que não comprometesse a quantidade de trabalho, perseguido seria o perseguidor. Mas, infelizmente, enquanto tiver, eu não sei quantos países do mundo ainda adotam esse sistema, mas os grandes países que evoluíram no mundo tratam o empregado público como um funcionário de carteira assinada, com todos os direitos e deveres que qualquer funcionário de qualquer empresa tem. E ao legislador, não sendo dono da empresa, mas administrador, ele também cumpre com todas as obrigações que mandam a lei, né? Então, é lamentável, mas essa angústia, ela não vai acabar. Você vai lutar, o sindicato vai lutar, o funcionário vai sofrer, vai se sentir perseguido, vai brigar, porque o Brasil cresceu, mas a administração, o sistema administrativo ficou estagnado. Está na hora de mudar e lutar para acompanhar que o Brasil, o sistema administrativo, acompanha o crescimento do Brasil. Eu sou solidário com essa sua luta de defender o empregado, mas, infelizmente, é desgastante, mas é um vício de origem. O problema do Brasil está no sistema, entendeu? Eu acho que está na hora do pessoal, o sindicato, começar a reivindicar que o trabalhador público, ele é um funcionário como qualquer outro. Ele tem todos os direitos que qualquer outro tem. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. A palavra para... Obrigado, senhor presidente. Bom, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer as suas boas-vindas, presidenta Cátia Estela Mares. Como sempre eu gosto de dizer, você está começando, né? Amanhã tem mais. Mas você sempre com o seu bom trabalho, junto à sua equipe, também com o Dejair, toda a equipe do sindicato, se está sempre aí na luta, em defesa do povo. Eu estou feliz? Estou com o vale de alimentação, que foi para R$300. Mas eu gosto muito de fazer a chamada conta, a matemática. Na realidade, o que eu gostaria mesmo, se fosse um reajuste salarial. Por que o reajuste salarial? O seu 13º era melhorado, as suas férias seria melhorada. Aí vem uma preocupação. Estou satisfeito? Demais da conta. Nós, aqui da casa, fizemos o que pôde para atender os funcionários públicos. Digamos que tem um funcionário público, ele irá aposentar daqui 3 meses. Ele vai receber os 300. Ele ficou fora. Aí é isso que eu faço o questionamento do distrato e o desrespeito ao funcionário público, nessa matemática. Que eu tenho certeza que tem diversos que estão próximos à aposentadoria. Aí você vê o salário dele. Caso ele venha aposentar, ele perde esse vale alimentação, ele vai perder quinquênio, ele vai perder tudo, ele vai ter uma perca, no mínimo, olha, pelas minhas contas, olha, vai chegar a R$700. Se ele ganha pouco, quase nem compensa ele aposentar. É preferível ele arrastando por serviço. Fala, não vamos mexer com essa aposentadoria, não. Deixa eu sacrificar aí até o fim da minha vida. Aí você vê, questões de valor. Eu gosto muito de ver valores. E um funcionário público é o espelho. É ele que indica a todos.
Ele que informa do vereador, ele informa do prefeito, ele informa da rua, o funcionário público. A rua tal, nós passamos, ele está trabalhando ali. Uma varredeira ou um varredor que tenha um bom empenho no trabalho, às vezes ele informa mais até do que nós, vereador. Porque está passando todo dia, se é de tarde varrendo, carpinando, fazendo um trabalho, ou como motorista, ou de operador, mais ou menos assim. Mas você vê os valores de salário, você vai na cidade de Ouro Preto, o menor salário lá em Ouro Preto, o menor, é 1.100. 1.100 é o menor salário em Ouro Preto. Mais o vale de alimentação, que é 500, tá certo? O vale de alimentação de Ouro Preto é 500. Aí vocês vai vendo a cidade, as diferenças de cidade para cidade, o quanto valoriza. Mas eu te agradeço, Kátia, pelas suas boas-vindas, pelo bom empenho, o trabalho. Gosto de ouvir demais o Pedrinho, o raciocínio bacana. A questão do valor do R$300, que foi o vale de alimentação, foi ótimo, melhor do que nada. É isso que a Câmara pôde fazer, entender os funcionários públicos, agradecer, juntamente com o sindicato, a nós, vereadores. É uma iniciativa que partiu daqui, bacana, mas só que vai ficar essa preocupação minha no ar. Você que vai aposentar próximo, aí 1 ano, 6 meses, 3 meses, você vai ter uma perca bastante grande. Eu gostaria de pedir ao Poder Executivo para que ele entre com um projeto, porque nós, vereador, não podemos fazer projeto que gere despesa. Se eu fazer um projeto e encaminhar ao Poder Executivo, pedindo que, ao aposentar, ele passe a receber o vale de alimentação, e eu estou criando despesa, não posso. Mas que o Poder Executivo aproveite esse momento, faça um projeto e encaminha para cá, para casa, dando direito para o aposentado receber o vale de alimentação, bacaninha. Essas são as minhas considerações, a minha fala. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, eu quero agradecer a presença da Kátia, de todos que representam o Sindicato de Servidores Públicos, o servidor da Câmara Municipal, todos os presentes nessa reunião, os vereadores, e dizer que eu penso que cada avanço, ainda que pequeno, a gente acaba comemorando. Parece que os avanços estagnaram, né? Estão deixando de acontecer. Mas é preciso que acredite, é preciso que a gente não desista. E só vamos conseguir se continuarmos lutando. Então, cada avanço é uma conquista, ainda que aparentemente pequena, é uma conquista muito grande. E nós sabemos que o Vale Alimentação, se incorporado na folha como pagamento, realmente seria inviável, porque a folha não comportaria, dado ao inchaço da folha hoje, nós todos temos conhecimento disso. E a saída é realmente buscar atender de outras formas, de forma que, não sendo incluída como folha, esse teto ainda fica dentro de um limite tolerado e razoável para o entendimento das questões legais. Mas o que eu penso é que tem que haver uma política de valorização, uma política de colocar as pessoas certas nos lugares certos e não ter que ter tantos excedentes como a Prefeitura de Ouro Branco tem, impedindo que os servidores efetivos recebam aquilo que eles têm de direito. Eu penso que a coisa caminha por aí. Isso é maturidade, isso é vontade de fazer, política de fazer, e deixar de tantos apadrinhamentos e conquistar isso junto dos servidores. De repente, se sentasse o Executivo, efetivamente, com o sindicato e os servidores, chegariam a essa conclusão, chegariam a um consenso. Mas acontece que, quando sentam, não vêm para negociar e para criar uma situação de atender o servidor. Na maioria, vêm para se desculpar e não atender, que é o que a gente vê acontecer ao longo. E me causa bastante estranheza, porque quem faz isso é uma servidora pública que, no futuro, vai ser uma pessoa premiada por todas as ações de hoje, junto com os demais servidores. Premiada no sentido que o que é dado hoje vai ser alcançado lá na frente. Se não é dado, não será alcançado. Então, ao que demonstra, a pessoa estar nadando contra a maré.
ao invés de buscar essas melhorias no momento que pode, ela nega essas melhorias, então fica muito difícil de alcançar. Eu desejo, Kátia, e a todos os servidores, que a lição que a Casa, que a Câmara Municipal tem dado ao longo da sua história, ela seja uma lição para ser observada, para ser acompanhada, para ser, quem sabe, estendida aos demais servidores. Que é o respeito, que é sentar com os servidores de fato, que é conversar, que é chegar àquela... Eu sei que em parâmetros de números de servidores é muito menor, mas se nós fizermos esse exercício no dia a dia, nós podemos avançar muito. Porque se deixarmos de falar com um, a gente deixa de alcançar avanços. E se falarmos, se conseguirmos chegar à maioria, ou de preferência a todos, eu penso que há de haver e vai haver consenso, porque vai haver uma visão geral do que acontece com o servidor. E isso só se conquista mesmo, se tiver vontade de fazer. Aquela vontade que a gente sempre fala, vontade política de fazer a boa política para o cidadão. Muito obrigada a todos vocês. Uma boa noite. Só para me permitir, só um segundinho para mim fazer uso da palavra aqui. Eu só queria dizer à senhora Kátia, que como o vereador Aparecido acabou de dizer, sobre a aposentadoria dos aposentados, no Vale Alimentação dos aposentados. Eu fiz essa indicação aqui, me parece, em 2013, 13, não foi? E pedindo aposentadoria para os aposentados da prefeitura. Mas eu recebi um parecer do jurídico da prefeitura alegando que era inconstitucional, porque se caso pagasse o Vale Alimentação para aposentado da prefeitura, teria que pagar também para os aposentados do INSS. Então, por isso que não foi feito esse pagamento, essa Vale Alimentação para os aposentados da prefeitura. Mas se, porventura, se não fosse inconstitucional, hoje eu estaria muito alegre de saber que mais um servidor que prestou um grande serviço para a nossa comunidade estava recebendo esse benefício. Aproveitando, Kátia, eu também tive um requerimento aprovado nessa casa solicitando que fosse estendido aos aposentados esse benefício. E da mesma forma, do vereador Ivo, eu tive a negativa do Poder Executivo. Não foi entendido de direito desses servidores. Presidente, só mesmo para... Só completar? Pois não, vereador. Não, é só para completar aqui a fala. Eu tive uma informação que a cidade de Congonhas paga. Não é, vereador? Isso parece que foi até o Pericilina, passou essa informação. Será se é só para... Lá em Congonhas paga para todos? Ou o senhor tem conhecimento, senhor Ivo? Não tem conhecimento. Eu tive essa informação também, vereador Parec. A cidade de Congonhas paga para todos os aposentados. Foi um projeto da autoria do próprio prefeito. E aí eu não entendo se isso acontece, como não pode para uma cidade, pode para outra. Eu acho que é uma questão de buscar mesmo essa informação. Então, muito obrigada a todos vocês. Até já saiu daqui o Reinaldo Lázaro, ex-vereador, se encontrava presente, queria agradecer. Acho extremamente importante a participação de ex-vereadores nessa casa. A gente sente falta mesmo dessa presença, né? Ordem do dia da próxima reunião. Em conformidade com o artigo 50, parágrafo 3º do inciso 2º do Regimento Interno da Casa, designo o vereador Raimundo Henriques Paiva para fazer a leitura de um trecho ecumênico na próxima reunião. Ordem do dia da próxima reunião. Projeto de lei número 5, 15, 17, 18, 19 de 2015, 59 e 65 de 2014. Requerimentos números 15, 17, 18, 21, 26 e 28 de 2015. Indicações números 54, 66, 67, 68, 69, 70, 91, 92 e 100 de 2015. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrado os trabalhos. Muito obrigado e voltem sempre. Sejam bem-vindos.